De vida no seu rádio. Agora 4h07. Muito boa tarde para você que está aí sintonizado conosco aqui na Rádio Metrópole. Hoje, sexta-feira, dia 9 de julho. Vamos juntos aqui no Metrópole Saúde até as 5 da tarde, como sempre, esclarecendo suas dúvidas sobre saúde, cuidados, prevenção. Hoje a gente vai falar sobre a relação entre o frio e a dor no corpo, principalmente nesse período do inverno. É até quase inacreditável, mas o friozinho está chegando aqui em Salvador, inclusive, e a gente vai conversar sobre isso hoje aqui com o Dr. Walter Viterbo. Ele é médico clínico da dor, acupunturista, e vai esclarecer sobre esse tema, também as dúvidas de vocês relacionadas à dor. Dr. Walter, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Stephanie, boa tarde, nossos ouvintes aí da Rádio Metrópole. É sempre muito bom estar falando, né, com esse público maravilhoso. E, obviamente, sempre um tema de saúde que vai, de alguma forma, esclarecer as dúvidas aí da população e dos ouvintes da rádio. Pois é, que como a gente costuma falar aqui, quem nunca teve uma dor, né, que atire a primeira pedra, e quem não sabe o que é conviver com aquela dor, algumas delas crônicas, outras mais agudas, e que bom que às vezes podem ser passageiras, e a gente tem a possibilidade de tratar esses dois universos, né? Eu vou aproveitar para já convidar aqui o nosso ouvinte para participar, 35055000, nosso telefone para você tirar a sua dúvida ao vivo. Zé Silva está no comando do áudio. Tem também o WhatsApp do Grupo Metrópole para mensagens, 981553258. O nosso portal metro1.com.br também à sua disposição, recheado com as principais notícias do dia. E aí você pode ficar bem informado e interagir conosco aqui no estúdio. E lembrando que a gente está ao vivo também no YouTube. Então acesse aí youtube.com/portal Metro1. Mais uma forma de você tirar sua dúvida com o Dr. Walter Viterbo. Manda sua mensagem lá no chat, interage conosco. Eu citei aqui, Dr. Viterbo, duas situações, né? A dor crônica, e a gente sabe que muitos pacientes, muitas pessoas convivem com ela. E a dor mais aguda, aquela que apareceu por alguma situação e aí vai ser tratada e vai passar. E que bom que a gente tem essas formas de tratar. E aí eu queria entrar no universo da dor de uma maneira geral para a gente chegar na questão do frio. Vamos tentar entender um pouquinho, né, esses mecanismos da dor. Existem realmente tipos diferentes de dor? Vamos explicar aí para o nosso ouvinte. Vamos lá. Primeiro, você já citou aí a dor crônica ou a dor aguda. O que caracteriza uma dor crônica ou uma dor aguda não é a intensidade, é o tempo. Então, você pode ter uma dor aguda de uma intensidade muito alta ou uma dor aguda de uma intensidade baixa. E a mesma coisa, você pode ter uma dor crônica de intensidade baixa e uma dor crônica de intensidade alta. A dor crônica é aquela que é superior a 3 ou 6 meses, a depender da escola que está caracterizando. E abaixo de 3 meses é considerada uma dor aguda. Então, essa questão de cronologia de tempo é o que caracteriza. Já a intensidade, ela é medida, geralmente, por alguns instrumentos. Um deles, que é muito comum, é a própria escala visual analógica, que é aquela que o médico pergunta, de 0 a 10, quanto é a sua dor neste momento? Sabendo que 0 é nenhuma dor, e 10 é a dor mais intensa que você já sentiu. E, geralmente, o médico também pergunta, e no momento em que foi o pior momento da sua dor, quanto foi a intensidade? Porque, muitas vezes, quando a pessoa chega ao consultório, não necessariamente ela está sentindo o pior momento da dor. Esse pior momento pode ter sido no momento que ele foi causado, principalmente no caso da dor aguda, ou no caso da dor crônica, se ele foi agudizado, se houve algum fator que desencadeou alguma piora, que é o que a gente vai falar hoje um pouco, que é o fator frio, o fator climático. Então, esse fator climático, ele pode gerar uma agudização, uma intensificação, um aumento, e na classificação, o paciente vai dizer, olha, minha pior dor chegou a nível 7, a nível 8. Neste momento agora, está 5 ou 6, porque eu tomei um analgésico. Então, é importante a gente diferenciar que tempo é agudo e crônico, e intensidade é que vai caracterizar o quanto ela realmente está doendo. Perfeito. Vamos então chegar nessa relação, né? O frio e a dor. Realmente tem aí uma ligação direta nesse tempo que a gente está agora. Realmente a temperatura caiu aqui em Salvador, a gente teve até alguns memes circulando aí na internet. As pessoas que convivem com algum tipo de dor, que passaram por alguma dor, o frio interfere de que forma? Então vamos lá. O nosso corpo, ele é sábio.
o frio, nós temos os nossos poros, né? Normalmente, aqui na Bahia, os nossos poros estão sempre abertos, nós estamos suando, nós estamos colocando para fora o nosso calor interno que está aumentado. Porém, no caso do inverso, no momento de frio, esses nossos poros eles vão se fechar, exatamente para que possamos manter o calor, para que esse calor nos proteja dos riscos de uma hipotermia. E é neste momento em que o corpo faz esse tipo de movimento para manter-se com os poros mais fechados, que ele começa a fazer modificações que levam à dor. Não somente o fechamento dos poros, não somente a modificação muscular, mas também a parte da circulação sanguínea. Quando os vasos começam a ficar mais constrictos, quando a gente percebe que as articulações começam realmente a ter aquela sensação de que parece que tirou o óleo, as engrenagens estão ressecadas. Então, toda a questão climática, ela faz com que o nosso corpo tome medidas, modificações, para que não percamos o calor. E, com isso, o frio, né, a sensação de manter o calor e não deixar o frio prevalecer, faz com que as pessoas que já tenham dores tenham um agravamento, uma piora das suas situações. Como eu citei, pela questão muscular, pela questão vascular e até por uma questão barométrica, né? A gente tem sensores de pressão. Quando muda o frio, a gente começa a perceber mais, então as articulações também ficam mais sensíveis. E aí o corpo, ele também começa a entender que são sinais, né, de que a gente está tendo estímulos dolorosos. E o corpo começa a reagir, deixa a gente mais aceso. Então, aqueles pacientes que têm fibromialgia, doenças crônicas, esses pacientes acabam por ter um agravamento, uma piora das suas queixas em condições climáticas mais quentes, mais próximas do nosso clima aqui baiano. Você que está aí pegando o nosso programa por agora, a gente está com o Dr. Walter Viterbo, médico clínico da dor, acupunturista, esclarecendo aqui justamente sobre essa relação entre frio e dor no corpo no inverno. A gente então já respondeu aí a pergunta de Letícia, que justamente perguntou por que no frio as dores aumentam. Então vou passar aqui para a pergunta de Samúdio, que diz assim: doutor, o que posso fazer para minimizar as dores no corpo nesse período? Tem forma aí de aliviar? Sim, agradeço aí a sua participação, Letícia, também. Na verdade, a primeira coisa é você tomar as atitudes que antecipem as atitudes que o seu corpo vai tomar. Então, se você se aquece com roupas, se você se aquece com alimentos mais quentes, como chá, café, ou mesmo aqui as verduras, os alimentos mais quentes, como inhame, batata, tudo isso vai fazer com que a comida mais quente aumente o nosso metabolismo interno, nesse sentido de produzir mais calor. E, principalmente, evitar estar exposto. Tem gente que, independente do frio, dorme de janela aberta, de ventilador, de ar-condicionado. Isso vai fazer com que o corpo vá reagir a esse estímulo e vai provocar tudo aquilo que a gente já falou, aquelas modificações que levam à dor. E, claro, se você já tem dores e já vem sendo tratado, se você já usa medicações, é muito importante que você fique atento para usar os remédios, para usar os seus métodos que você vem utilizando, seja sessões de acupuntura, seja de fisioterapia, seja bloqueios anestésicos. Fique mais atento ainda, porque haverá uma tendência neste período de um risco de mais intensificação na sua dor. Então, mantenha seus tratamentos de uma forma mais ainda fidelizado para evitar, para prevenir, como ele se pergunta, é uma das formas de prevenir as dores. Eu vou seguir com o Fernando, está na linha 2. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber se o bloqueio anestésico pode ser feito de forma contínua e se tem alguma contraindicação. Fernando, obrigado pela sua pergunta. Vamos explicar primeiro para o ouvinte o que é bloqueio anestésico. Veja bem, essa é uma palavra muito ampla. Quando você vai ao dentista, que você vai obturar um dente, que você vai fazer qualquer procedimento, uma extração, você toma um bloqueio anestésico. O que é bloqueio? O bloqueio é a interrupção daquele sinal de dor para o cérebro. Então, é como se a rua estivesse interditada e o carro não passasse. O carro é como se fosse a informação da dor. E como o cérebro não recebeu essa informação, não existe dor, mesmo existindo a dor naquele local, mesmo existindo a cirurgia, o procedimento. Então, o bloqueio é exatamente a interrupção, e o nome é anestésico porque ele é feito por um anestésico, geralmente a xilocaína, que é a mais conhecida.
Então, a nível de corpo, a nível do resto do corpo da clínica de dor, existem inúmeros bloqueios anestésicos que podem ser utilizados. Desde os mais simples, mais superficiais, que a gente chama de nervo periférico, que é aquele que a pessoa tem aquele ponto gatilho, aquele músculo que está bem aderido, aqueles nódulos. A gente faz a mesma coisa que o dentista faz na boca, coloca esse anestésico e esse nódulo, que é um nervo que está ali segurando aquele músculo, vai de alguma forma soltar esse músculo e melhorar a dor. Mas existem bloqueios anestésicos que são mais, vamos dizer assim, avançados. Por exemplo, a gente pode fazer em centro cirúrgico, são bloqueios na coluna, bloqueios em facetas, bloqueios em articulações. E existe também um bloqueio que é muito comum aqui no nosso consultório, que é o simpático por via venosa. Esse bloqueio, a gente vai colocar a xilocaína no soro, para que a pessoa que tem a percepção aumentada da dor, ela tenha uma redução nessa percepção. Essa xilocaína vai fazer com que aquela pessoa, principalmente da fibromialgia, da dor crônica, em que o corpo está sempre com aquela sensação, aquela informação constante da dor, seja minimizada com esse bloqueio. Então, assim, você fez uma pergunta, o bloqueio pode ser usado com frequência? Sim, quando necessário, o médico vai saber a frequência com que se use. Normalmente, somente a xilocaína não vai causar nenhum tipo de dano, nenhum tipo de problema, mesmo que você tenha a recorrência de fazer esse bloqueio uma vez na semana, duas, durante um tempo prolongado. Agora, existem os bloqueios onde se acrescenta corticoides e demais outras substâncias. Então, aí essas substâncias, principalmente o corticoide, tem que ter mais cautela com o uso frequente. Tem que ter cautela também com o paciente que seja hipertenso, que seja diabético, que tenha outras alterações que possam estar interagindo, principalmente com o corticoide. Mas os bloqueios anestésicos hoje, eles são um grande avanço na clínica de dor, eles são mecanismos de auxílio no arsenal terapêutico muito interessante e muitas vezes até é melhor, vamos colocar a nível de custos, você tomar um bloqueio do que estar usando anti-inflamatório, usando medicamentos de uso prolongado, que às vezes só um bloqueio é suficiente para resolver aquele problema da sua dor. Aí eu vou passar para alguns questionamentos, eu vou até juntar, e a gente sabe que quem conviveu com esse tipo de dor sabe muito bem, né? Neuza, aqui conectada conosco no youtube.com/portal Metro1, diz: boa tarde, estou devendo consulta a Viterbo, pois a chikungunya não me deixava andar com dores terríveis. Aqui também tem uma participação de Flávia Mota, que diz o seguinte: por que quem sofre com dengue ou chikungunya, as dores retornam nesse período do frio? Então, vamos falar sobre as dores desse paciente, né, que teve a dengue, a chikungunya, como as nossas ouvintes trouxeram aqui? Bom, Flávia, parabéns aí pela sua pergunta, viu? Essa é uma realidade. Infelizmente, o Covid, no último ano, ele tomou, assim, todos os noticiários, e todos os consultórios e tudo, e com todo o mérito, infelizmente, né, isso é uma doença muito mais grave. Mas se a gente lembrar de 2018 para trás, principalmente a partir de 2015, 2014, nós tínhamos com muita frequência pandemias mesmo de dengue, de zika e de chikungunya. E nós percebemos, eu até já tive a oportunidade de falar, e até na rádio mesmo, que nos últimos anos, eu não sei se foi variante, a gente não tem realmente um estudo que mostre isso, mas os pacientes acometidos pela chikungunya, eles demonstravam umas dores mais intensas, com muito mais tempo para ficarem bom e principalmente com imensa recorrência. Aquele paciente teve o chikungunya, 8 meses depois volta a doer o mesmo joelho, volta a doer o mesmo punho, o mesmo cotovelo, demonstrando que aquelas articulações de alguma forma são estimuladas e voltam a sentir as dores semelhantes aos tempos do momento em que ele foi acometido pelo arbovírus, seja ele do chikungunya, do dengue, da própria zika. Então, assim, com o advento do frio, nós já citamos isso no começo, a vasoconstricção, que é a chegada a sangue menor, a movimento do corpo de fechar os poros, de apertar os músculos, para que haja a manutenção do calor interno do corpo, faz com que esses pacientes que já tinham dores prévias tenham uma chance maior de ter intensificado os seus quadros dolorosos. Portanto, como já citamos aí para quem está entrando agora, prevenir a perda do calor, evitando se expor ao frio, ou usando coberta, ou usando mesmo roupas mais aquecidas, ou alimentação, é muito importante. E aí vou aproveitar para chamar logo a atenção da atividade física. Sim. Quem faz atividade física, continue fazendo. Eu sei que o frio dá preguiça, dá sono, mas a atividade física é fundamental para movimentar esses músculos e também a atividade física vai ajudar bastante na prevenção
desses riscos de aumento de dores, inclusive por causa do frio. Aí eu vou também com outras participações aqui do nosso YouTube. Ivone Cerqueira diz, boa tarde. Dor pode sim ser tratado com acupuntura e redução de medicamentos. Eu faço tratamento na clínica Viterbo, tenho resposta e desde que haja uma disciplina, siga o tratamento, diz aqui Ivone. Diz que exclui o uso de anti-inflamatórios com acupuntura, bloqueio, dores de cabeça intensas e também na lombar. Passou aqui a ficha toda. Dona Ivone é muito simpática, como sempre, e ela tem um grande exemplo, que é de ser um paciente que realmente frequenta a clínica na frequência que a gente orienta, 2 vezes por semana. Que muitas vezes as pessoas começam os tratamentos e não seguem na frequência adequada, mínima, que seria 2 a 3 sessões por semana. Dessa forma, se perde muito. É como você tomar medicação um dia, parar no outro, tomar no dia, parar no outro. Você cria janelas, né? E essas janelas fazem com que você retorne ao ponto inicial do tratamento. Então, aí é um caso bacana, né? Uma paciente que realmente frequenta, que tem a melhora, que está tendo um benefício e, principalmente, a redução do uso de medicamentos. Quanto mais o médico puder retirar medicamento e introduzir métodos complementares, a medicina física, a fisioterapia, o EPG, o pilates, a hidroginástica, a acupuntura, os bloqueios, especialmente sem corticoide, com certeza o paciente está ganhando com isso e deixa de utilizar ou reduz a necessidade de medicações que têm mais efeitos colaterais, como principalmente os anti-inflamatórios e os corticoides. Aí, doutor Walter Viterbo, médico clínico da dor, acupunturista aqui conosco no Metrópole Saúde, esclarecendo as dúvidas, e são muitas chegando por aqui. Eu quero, inclusive, chegar na parte da acupuntura, mas ainda nesse aspecto da dor, tem a dúvida aqui de Laís, que diz, boa tarde, doutor, o que pode ser feito para quem tem enxaqueca vestibular? Então, todo o tratamento de dor de cabeça, ele precede um grande diagnóstico. Porque a dor, como geral, é um sinal. A dor é para dizer alguma coisa está de errada. E muitas vezes as pessoas tratam a dor sem saber a causa da dor. Eu aproveito até para puxar um assunto que sempre gera muita polêmica. Por que a acupuntura deva ser feita exclusivamente por médicos? Por que o Conselho Federal de Medicina reconheceu como especialidade médica? Esse é um grande exemplo, a dor de cabeça. Quando você vai a um profissional não médico com dor de cabeça, ele pode colocar certas agulhas que vão melhorar a sua dor de cabeça. Mas se a sua dor de cabeça tiver uma causa, como, por exemplo, um tumor, tiver uma causa como risco de um aneurisma, um órgão que esteja sendo com uma compressão, antes de você começar um tratamento, o diagnóstico é fundamental. Então, solicitar exames complementares, fazer uma boa história, uma boa anamnese, um bom exame físico, para só então ter o diagnóstico diferencial e indicar, né, o método mais adequado. Pergunta do ouvinte sobre esse tipo de dor de cabeça, especificamente vestibular. Sim, a dor de cabeça pode ser melhorada muito pelos processos de acupuntura. Existem diversos artigos demonstrando grande melhora. Pacientes que tinham por muitos anos, que diminuem a frequência, diminuem a intensidade, que conseguem abandonar os medicamentos. Então, assim, existem grandes benefícios nos diversos tipos de dor de cabeça. Mas eu digo primeiro de tudo, é importante um diagnóstico, seja pelo próprio médico, especialista, neurologista, seja pelo clínico, próprio especialista em acupuntura ou em dor. Ele precisa fazer diagnóstico e saber qual é a causa da sua dor de cabeça. Ela é uma causa que se indica a acupuntura ou é uma causa que tem outras indicações? E, a partir daí, fazer um tratamento com segurança. Ótimo. Falamos da atividade física, aqui tem Suzane Pereira, que diz, boa tarde, Stephanie, convidado. Hoje acordei com o corpo todo dolorido, parecia que tinha passado a noite em uma festa. Será efeito dos 40 anos, Dr. Walter? Não tenho feito caminhada como fazia antes. Sinto que isso já está fazendo efeito contrário. Assim, é meio polêmico essa história. Se eu faço atividade física, eu pioro a minha dor? Depende. Se você fizer a atividade física correta, não. 40 anos, sim. Quanto mais passar a idade, mais você vai ter risco de ter dores. Mas a idade, aí, na minha opinião, aí, é o menos importante. Eu tenho um paciente de 2 anos de idade a 90, 95. E a idade nem sempre representa
a qualidade física daquele paciente. Tem pacientes de 40 anos que estão melhores do que o de 20, tem pacientes de 60 que estão melhores do que o de 40. Depende, sim, como você se cuidou, como você está se cuidando. Desde o seu sono, desde a sua alimentação, desde a sua parte profissional, sua parte familiar, sua parte pessoal. Todos esses aspectos vão caracterizar a sua saúde. Se você está sem fazer atividade física, volte a fazer. Se você faz uma atividade física que está causando dor, procura um profissional, um educador físico, procura um ortopedista para ver se tem alguma causa, mas não deixe de fazer atividade física. Afinal de contas, o nosso corpo, ele é feito de músculos, ele é feito para se movimentar. Então, provavelmente, aquelas pessoas que não fazem atividade física têm uma chance muito maior de ter dores. Então, esse é, assim, sempre esse estigma, esse mito, a atividade física piora a dor, se for bem orientada. Não, sempre haverá uma atividade física adequada à sua demanda, seja inclusive na água, a hidroginástica, a hidroterapia, enfim, existe uma enormidade, né, de atividades, mas o mais importante é, primeiro, você fazer o que é adequado para você, e segundo, fazer algo que te dê prazer. Mas certamente, se você fizer isso, você vai poder ir para suas festas de 40, 50, 60 anos e não sentirá o corpo todo dolorido. Olha, eu vou chegar aqui nas outras diversas perguntas aqui, como eu falei, sobre acupuntura. Tem muita dúvida aqui chegando. A gente está com o Dr. Walter Viterbo, médico clínico da dor, acupunturista. E eu já vou seguir aqui. Neuza diz, boa tarde. Com acupuntura, a dor da tendinite ameniza? Então, o que é tendinite, né? Tende é de tendões, ite quer dizer inflamação. Então, ela tem uma inflamação em algum tendão, pode ser provavelmente do ombro, é comum, do cotovelo, punho, não sei exatamente, mas toda inflamação, e toda inflamação em tendão pode ser tratada de diversas formas, desde a fisioterapia, desde a acupuntura, desde os medicamentos, as infiltrações. Portanto, sempre é importante entender a causa, entender a intensidade da dor, entender o tempo da dor, fazer uma boa história para entender e usar o melhor dos recursos. Mas, sem dúvida, a acupuntura é um grande recurso para o tratamento de qualquer tipo de tendinite. Tem uma pergunta interessante aqui também de Ila, diz boa tarde, pergunta para o Dr. Walter. Dizem que a acupuntura é um tratamento estético, mas tenho visto que serve para diversas doenças. Como é que se dá esse tratamento, doutor? Olha, eu compartilho com você que a minha experiência é 99% não estética. Quando eu comecei o curso de acupuntura, quase 20 anos atrás, eu também fiz um curso de medicina estética, que não tinha nada a ver com acupuntura. Era um curso para formação, né, com uso de laser, com uso de ácidos, com uso de botox, estética. E a acupuntura eu fiz em paralelo a esse curso. Durante algum tempo, eu até tive a oportunidade de usar os dois recursos, a acupuntura, né, como estética, e os recursos da medicina estética. Mas eu digo a você que hoje, 99% da minha experiência, da minha clientela, não é com estética, e sim com os outros benefícios que vão desde a melhoria do sono, TPM, ansiedade, insônia, depressão, dor, alterações relacionadas com o intestino, com o estômago, com pele, rinite, muito benefício. Hoje a acupuntura está indicada em mais de 30 doenças reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde como algum tipo de benefício nelas. Então, deixa a estética de lado, vai procurar o especialista em estética, vem fazer a acupuntura pelos outros grandes benefícios comprovados. Pois é, e nessa linha aí de já entender a acupuntura como um tratamento efetivamente aí indicado para diversas doenças, tem uma pergunta aqui, nosso ouvinte não se identifica, para a gente fechar esse bloco aqui, que é a seguinte: a acupuntura já realiza atendimentos por planos de saúde, ou seja, já tem essa cobertura para quem tem a indicação? Sim, a resposta é sim. Desde 1995, quando o Conselho Federal de Medicina reconheceu a acupuntura como especialidade médica, automaticamente todos os planos regidos pela ANS foram obrigados a colocar no seu cartel, no seu rol, a especialidade de acupuntura com cobertura, inclusive o SUS. O SUS também paga acupuntura. Aqui na Bahia a gente tem, infelizmente, uma dúvida ainda com relação ao Conserve, que todos os planos aqui da cidade é o único que ainda não contempla a acupuntura na sua rede. Aí, na hora da pausa para o nosso intervalo comercial, mas a gente segue daqui a pouquinho com o Dr. Walter Viterbo, médico clínico da dor, acupunturista, esclarecendo aqui
sobre a relação do frio com a dor no corpo nesse período do inverno. Tem mais perguntas aqui para a volta do intervalo comercial. A gente então tem aí no ponto Informe Publicitário, intervalo. Na volta a gente vai saber como é que está o trânsito e segue aqui nossa entrevista. Até já. Informe Publicitário. Hoje é dia de mais um avanço na área de saúde para nós baianos. A Bahia ganhou a 19ª Policlínica Regional de Saúde, instalada na cidade de Ribeira do Pombal. É a vez da população dos 16 municípios que integram o Consórcio de Saúde Nordeste 2 terem acesso a atendimentos de média e alta complexidade, como consultas e exames em diversas especialidades médicas, com a entrega da unidade pelo governo do estado. E o modelo das policlínicas regionais já é um sucesso. Com a mais nova em Ribeira do Pombal, são agora 19 unidades em funcionamento em toda a Bahia, visando a promoção de ações de saúde pública assistencial com a prestação de serviços especializados. Para se ter uma ideia, com as 18 que estavam entregues à população, até o último mês de junho, a iniciativa do governo baiano já contabilizou mais de 2 milhões de atendimentos. A nova unidade recebeu investimentos em obras, mais equipamentos e veículos em torno de 29 milhões de reais e vai beneficiar a população de Adustina, Antas, Banzaê, Cícero Dantas, Cipó, Coronel João Sá, Fátima, Heliópolis, Nova Soure, Novo Triunfo, Olindina, Paripiranga, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Sítio do Quinto e Tucano. Ao todo, a Bahia terá até 2022 25 policlínicas regionais de saúde, todas construídas ao longo da atual gestão do governo do estado. 2 delas, já em fase de construção, vão funcionar em Salvador, nos bairros de Narandiba e Escada. Ainda serão contemplados os municípios de Itaberaba, Serrinha, Santa Maria da Vitória e São Francisco do Conde. É trabalho que segue. Governo do Estado. Estamos apresentando Metrópole Saúde. A rádio da cidade, Metrópole FM. Em meio a um período de tantas incertezas, o Hospital da Bahia seguiu em frente. Investiu alto em tecnologia, protocolos de segurança, infraestrutura e qualidade assistencial. Um grande trabalho reconhecido com dupla certificação. Hospital da Bahia, manutenção ONA nível 3 de excelência em saúde e recertificação do selo diamante do IQG pela 3ª vez para a hemodinâmica dos Centros de Cardiologia, Neurologia e Vascular. Hospital da Bahia, excelência e referência. Responsável técnico Dr. Marcelo Zollinger, CRNBA 6271. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência em tratamento em cirurgia refrativa laser, catarata, glaucoma, retinopatia diabética e outros. Sem falar em aparelhos de última geração. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência para você e sua família. Avenida Tancredo Neves, Edifício Salvador Prime, Torre Work, 3º andar e Rua da Alfazema, Edifício Iguatemi Business e Flat, 1º andar, Iguatemi. Fone 2203-4444. Quando a gente tem saúde, tudo fica mais próximo. Afinal, viver uma vida saudável é isso. Deixar mais perto quem a gente ama e manter só o que faz bem. Com um modelo de atendimento verticalizado, o Apvida alia medicina e inovação para deixar você perto de tudo que é importante na sua vida. Porque saúde aproxima. Ligue 71-3339-4975 e contrate o plano de saúde e odontologia perfeito para você. Apvida, saúde pra valer. Lugar de comprar óculos é na Fábrica. Aproveite a liquidação anual das óticas A Fábrica. São óculos e armações com até 50% de desconto. É a sua chance de comprar óculos e armações de grandes marcas até pela metade do preço. Aproveite, é só uma vez por ano. Grande liquidação anual das óticas A Fábrica. Tecnologia para seus olhos. Lugar de comprar óculos é na Fábrica. Nos melhores shoppings e na Paulo VI Pituba. A Clínica Viterbo, especializada no tratamento da dor e do estresse, agora também atende às queixas da síndrome pós-Covid, perda do olfato e paladar, queda de cabelo, insônia, cansaço, desnutrição, dores de cabeça, musculares ou em articulações
entre outras. Para sua maior comodidade, a Clínica Viterbo dispõe de 6 endereços. Ligue ou agende sua consulta pelo WhatsApp 99991 5525. Laboratório Jaime Cerqueira, um centro de diagnóstico referência na Bahia para a detecção molecular para a Covid-19. Agende sua coleta domiciliar, drive-thru ou na empresa através do WhatsApp 71-3359-7575. Unidades em Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Itabuna e Ilhéus. Patrocinador oficial do Bahia e do Vitória na temporada 2021. Laboratório Jaime Cerqueira, sempre do seu lado. Momento Saúde Grupo CAN. Olá, eu sou o Dr. Marcos Borba, médico cirurgião de cabeça e pescoço do Grupo CAN, e vou falar sobre o Julho Verde e a prevenção dos cânceres de cabeça e pescoço. Esses cânceres estão entre os mais comuns do ser humano, como, por exemplo, o câncer de boca, o câncer de laringe e o câncer da tireoide nas mulheres. Esse mês, os cirurgiões de cabeça e pescoço escolheram como mês de prevenção desse tipo de câncer. Isso pode ser feito conscientizando a população a evitar o consumo de bebidas alcoólicas, o fumo, protegendo-se do sol e evitando o sexo oral sem proteção. Caso surja alguma ferida na boca que não cicatriza, caroços no pescoço, manchas ou feridas na pele, dificuldade para engolir ou rouquidão, procure um especialista. Momento Saúde Grupo CAN. Grupo CAN. Central de Marcação 3352-8800. Silvânia Rocha Cursos está selecionando pacientes para procedimentos de canal, faceta em resina, clareamento, extração terceiro molar incluso, cirurgia de bichectomia, gordura da bochecha e sorriso gengival para os cursos. Informações pelo WhatsApp 996849438. Responsável técnico, doutora Silvânia Rocha, CROBA 14011. Tá procurando um plano de saúde pra sua família proteger? Fique de boa, escolha o Boa Saúde. É muito bom e você pode ter. Fique de boa, escolha o Boa Saúde. É o plano certo pra você. Boa Saúde é muito bom e você pode ter. 2101-3444. É o plano certo pra você. Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. 4h40 de volta com o Metrópole Saúde. A gente vai seguir daqui a pouquinho com o Dr. Walter Viterbo, médico clínico da dor, acupunturista, falando sobre a relação do frio com a dor no corpo nesse período do inverno, esclarecendo outras dúvidas aqui também sobre dor, tratamentos de acupuntura e outras participações. Como prometido, a gente tem informações do trânsito, vamos saber como é que está a cidade agora, então nessa volta de intervalo, e a gente já segue aqui a conversa com ele. O trânsito na metrópole. Oferecimento Fiore Jeep, líder em aventura, líder em SUVs. Está estressado, sentindo dores? Ligue para Viterbo, 3016-3015. Olá, Stephanie, muito boa tarde também para os ouvintes. Olha, nesse momento a via que mais apresenta intensidade aqui na cidade é a Bonocô. Isso porque no sentido Iguatemi está tendo uma obra de uma demolição de uma passarela e isso está deixando o trânsito mais lento. Segundo a Transalvador, o trecho fica na altura da Casa Eloy. Depois desse pedaço ali, o motorista não vai encontrar dificuldades para passar, mas nesse momento, se for possível, é bom evitar passar pela Bonocô. Fora isso, tem movimento mais comum para o horário na Dom João VI e na Valdemar Falcão, que tem pontos de lentidão em alguns trechos da via. Em Itapuã, no sentido centro, também na Orla, tem um trânsito na altura da Sereia de Itapuã, mas logo depois o motorista não vai encontrar dificuldades para passar. Desde as 7 horas da manhã, a Transalvador registrou 5 acidentes que deixaram 5 pessoas feridas e, infelizmente, uma vítima fatal. Vinícius Rafucci, para o Metrópole Saúde. Tá aí, obrigada, Vinícius, pelas informações. E seguindo aqui com mais dúvidas para a gente continuar esclarecendo aqui com o Dr. Walter Viterbo.
A gente falou um pouquinho também sobre clínica da dor no primeiro bloco. Aqui tem Rosemary que diz: boa tarde, doutor. O tratamento da clínica da dor serve para as dores reumáticas? As dores reumáticas são muito prevalentes, muito frequentes, né? E pioram muito nesse período de frio. E as pessoas que têm dores reumáticas, elas sabem que estão diante de uma dor normalmente crônica, que dura muito tempo, dores limitantes, dores de intensidade alta, e dores que normalmente necessitam uma medicina multidisciplinar, inclusive com o uso constante e prolongado de medicações, entre elas corticoides, e outros biológicos, outros que são bem mais avançados, porém, é um tipo de doença que realmente necessita bastante, né, dessa medicina multidisciplinar. E, na medicina multidisciplinar, um dos degraus seria realmente a acupuntura. E a clínica da dor, claro. Aqui, participação de Núbia. Boa tarde, doutor Walter. A dor pós-Covid pode ser tratada com acupuntura? Sim. Todo tipo de dor pode ser tratada com acupuntura. E a dor pós-Covid tem sido aí nosso mote de estudo, estamos aprendendo, é uma dor nova, é uma dor de uma patologia que não conhecíamos até o final de 2019, mas nós estamos percebendo que ela se assemelha muito, só que com muito mais intensidade, às dores, como já citamos no primeiro bloco, causadas por outros vírus, né, que é, no caso, principalmente a chikungunya. Então, a gente percebe que o paciente da dor pós-Covid, recentemente até tive um paciente que me disse segunda-feira passada, que ele simplesmente não tinha dores, ele passou a ter dores na coluna, especificamente após ter tido a doença. Então, a gente percebe que existe uma possibilidade, uma probabilidade desse vírus deixar uma das sequelas, que é exatamente a dor. E a acupuntura tem sido um dos mecanismos, uma das formas de tratar. Uma coisa importante para a gente citar logo sobre essas dores pós-Covid é que elas normalmente são proporcionais à intensidade da doença. Lembrando que é uma tempestade inflamatória, né, de respostas que o nosso corpo trava contra esse vírus, e aí as sequelas que ficam, se for uma intensidade maior, por mais tempo, se teve mais internamentos, normalmente também as sequelas serão mais intensas. Então, estamos ainda aprendendo, mas a acupuntura continua sendo um mecanismo interessante para o tratamento da síndrome pós-Covid, não somente de dores, mas tudo que a gente tem visto, a perda do olfato, a perda do paladar, a insônia, a ansiedade, o aumento do nervosismo. Uma coisa interessante que a gente tem visto recentemente também é a perda da memória. As pessoas estão referindo que estão com dificuldade de gravar as coisas mais recentes, a memória mais recente, o que fez ontem, as funções do dia, os medicamentos em uso. Então, infelizmente, é um Covid, todo o desastre que é, e agora as sequelas que ele está deixando em uma parte da população. Então, vamos aproveitar para falar, use máscara, se vacine, se previna, porque não passou ainda e continua tão grave quanto sempre foi essa doença. Importantíssimo. E quando a gente olha para esse paciente que, além de enfrentar, né, a fase, digamos, aguda da doença, ainda fica com esses sintomas, essas sequelas, a gente imagina que o caminho, às vezes, é muito longo. Até aproveitar que a gente falou sobre isso, doutor Walter, existe um tempo médio para que essa síndrome pós-Covid permaneça? Isso varia para cada paciente, para cada situação, como a gente falou, pela intensidade da doença? É exatamente o que eu falei no módulo anterior. Não sabemos ainda. Estudando, é uma doença nova. O que nós já aprendemos com ela? De acordo com a intensidade que esse paciente sofreu. Existem pessoas que tiveram uma forma leve, que a sua imunidade era maior. Existem pessoas que já estavam vacinadas quando tiveram a doença. E existem pessoas que já tinham as doenças precedentes. Tem gente que tem imunidade baixa. Hoje pela manhã eu atendi um paciente que ele estava fazendo quimioterapia e adquiriu o Covid na última sessão. E foi muito grave, passou um mês entubado, e aí ele voltou, agora já está tudo bem, graças a Deus, apenas para tratar as dores. Então, esse é um paciente que já tinha dores, já tinha câncer, estava fazendo quimioterapia e pegou o Covid. Então, é claro que para esse paciente, a chance das sequelas será maior. E provavelmente a intensidade, o tempo para tratar, para melhorar,
vai ser proporcional. É o que sabemos até o momento dessa síndrome pós-Covid. Aqui tem até uma pergunta de Juliana, que diz o seguinte: boa tarde, doutor. Foi importante tocar nessa parte Covid. Eu, por exemplo, perdi o olfato. Já são 3 meses com esse sintoma e ainda não consegui recuperar. Será que é possível? Assim, estamos aprendendo com essa doença. Até o momento, existem pessoas que não recuperaram, já tem 6 meses, 7 meses, 8 meses. Hoje pela manhã, eu atendi até uma amiga, né, a Alexandra, e ela disse: eu recuperei a capacidade de sentir o cheiro, mas eu não sinto a diferença. Eu pego 4 ou 5 perfumes, eu sei que é um cheiro de perfume, mas eu não consigo diferenciá-los. Ou seja, já há uma melhora, porque ela nem sentia nada, mas ela não consegue ainda ter o discernimento de perceber que perfume é diferente do outro. Então, eu acredito que provavelmente todo mundo que perdeu o olfato deverá voltar. Mas, na medicina, nem nunca, nem sempre. Temos que ter cautela e seguir vigilantes. Vamos voltar a falar um pouquinho dos bloqueios anestésicos, doutor Walter. Aqui tem pergunta de Helena, que pergunta justamente se eles servem para que tipo de tratamento e quando são indicados. Então, a palavra bloqueios, no plural, anestésicos, ela é muito ampla. Eu citei também no começo aí da nossa entrevista, que ele pode ser o mais simples, como, por exemplo, o nervo periférico, ou como o dentista usa para obturar um dente, fazer o procedimento, até mais complexos, que vão para um centro cirúrgico, que vão fazer, através da radioscopia, o direcionamento, que vai queimar o nervo, que vai fazer um bloqueio facetário. Existem inúmeros bloqueios. Os mais simples, que a gente faz em consultório. Existe um bloqueio muito interessante que está sendo utilizado até em consultório também, que é o bloqueio simpático por via venosa, que é aquele que coloca no soro e é utilizado para aquelas pessoas que têm dores crônicas, poliartralgia, doenças que são mais amplas, que não dá para você fazer em vários lugares o bloqueio periférico. Então, a gente faz a opção por complementar com esse bloqueio que é o mesmo anestésico, só que no soro. E pode ser complementado com diversas outras medicações, potencializado também. Cada caso é um caso. Mas, grosso modo, o bloqueio anestésico é você colocar anestesia para impedir, para bloquear, como o nome chama, a passagem do estímulo doloroso do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, onde a nossa mente vai perceber e compreender a dor. Porque se o cérebro não perceber a dor não existe. Porque o músculo não tem essa capacidade de perceber. Então, toda vez que você tem uma dor no braço, aquele estímulo no pé, onde for, ele vai ter o estímulo original ali, mas ele foi lá para o cérebro e voltou de novo para dizer assim, aqui está doendo. Se a gente bloqueia esse caminho aí, essa percepção da dor não existe. Para isso, o bloqueio anestésico. Tá aí, muito bem esclarecido. Infelizmente, nosso tempo chegou aqui no final, mas importante conversa para entender aí não só a relação do frio com a dor no corpo nesse período do inverno, mas as possibilidades da acupuntura, dos bloqueios, os tipos de dor. Foi muito importante essa conversa aqui contigo, doutor Walter. Muito obrigada pela participação e principalmente por trazer esse tema para levar informação aos nossos ouvintes. Uma boa tarde, muito obrigada. Eu que agradeço e chamo a atenção do que a gente falou aqui. Evita, né, se expor ao frio, se agasalha, eu sei que a gente vai passar, mas evita a janela aberta, ar-condicionado, ventilador, e quem já tem dor, mais cuidado ainda, porque vai piorar. Então fica atento, ainda bem que o nosso inverno não é tão rigoroso, mas fica atento. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição quando quiser. Pois é, maravilha, a gente que agradece e vamos ficando por aqui. Mais uma semana do Metrópole Saúde, mas antes de encerrar, a gente tem no ponto Cristiane França, lá direto de Ribeira do Pombal, acompanhando aí a entrega da Policlínica Regional de Saúde. Vamos saber o que ela traz para a gente. Repórter Metrópole informa. Oi, pessoal, estamos aqui ao lado do governador Rui Costa, que entregou na manhã de hoje a 19ª Policlínica aqui no município de Ribeira do Pombal. E eu queria que o senhor falasse o que é, de que forma essa entrega muda a realidade das pessoas, dos habitantes desses 16 municípios que serão beneficiados. Olha, eu quero, antes de mais nada, demonstrar o meu orgulho, a minha alegria em estar entregando a 19ª Policlínica, para que os ouvintes possam entender qual a função
dessa policlínica, as pessoas iam nos postos de saúde. Se o problema não fosse um problema simples, os médicos recomendavam consulta com especialistas ou exames como de tomografia, ressonância magnética, endoscopia, colonoscopia, exame do coração, rastreamento de câncer, enfim, exames que completassem o diagnóstico da pessoa. Em 90% das cidades da Bahia, nós não temos sequer na rede particular equipamentos como esse. Então, ao implantar em todas as regiões da Bahia, nós estamos garantindo o fortalecimento do posto de saúde da família, da estratégia de prevenção, a estratégia de diagnóstico precoce. Ou seja, quanto mais cedo você descobre o problema, mais rápido será a cura, menor o sofrimento, menor o custo do tratamento e a pessoa voltará mais rapidamente até a sua vida plena. E o inverso, muitas vezes, significava até o óbito das pessoas. Um câncer descoberto tardiamente torna o tratamento muito dolorido e, em muitas situações, irreversíveis. Portanto, ao instalar 25 policlínicas dessas, nós estamos salvando vidas humanas. Estamos garantindo dignidade e qualidade no atendimento das pessoas. Eu quero aqui demonstrar a minha gratidão, o meu agradecimento aos prefeitos e às prefeitas que abraçaram, que aderiram a este modelo, onde o Estado constrói a policlínica. Em média, cada uma delas custou 24 milhões de reais, com recursos do governo do Estado da Bahia. E a partir de agora, nós rateamos o custeio, o Estado assume 40% e 60% é dividido entre todos os municípios, proporcional à população de cada município. Pronto, rapidamente, já só para a gente não ficar na expectativa, a gente está vendo o senhor numa verdadeira correria para entregar essas policlínicas. Eu queria saber então das próximas, né? Quais são as próximas entregas previstas? A próxima, temos duas em Salvador, né? Uma em Escada, no subúrbio, outra lá em Narandiba, na região de Tancredo Neves, e temos uma já concluída, estamos finalizando a instalação de equipamentos, a de Itaberaba. E depois de Itaberaba será a de Serrinha. Então, essa é a 19ª, o que nos deixa alegre, entusiasmado e eu diria com um profundo orgulho de tudo que estamos realizando na saúde. E aqui em Pombal, nós entregamos também hoje 20 leitos de UTI, sendo 10 de neonatal e 10 de adulto. E estamos também realizando ampliação do hospital, requalificação. Em final de agosto, início de setembro, iremos inaugurar nova emergência. E temos aqui também mais de 20 ônibus e máquinas para serem entregues ao consórcio regional de infraestrutura e também às prefeituras de ônibus escolares. Muito obrigado, governador Rui Costa. E é isso, com essa entrega de hoje, a população dos 16 municípios que integram o Consórcio de Saúde Nordeste 2 passará a ter acesso a atendimentos de média e alta complexidade em diversas especialidades. Eu fico por aqui, governo do estado. Daí, obrigada, Cristiele França, pelas informações. E agora sim a gente encerra nosso Metrópole Saúde de hoje. Nos encontramos ao vivo aqui às 16h na segunda-feira, mas sigam conosco, a gente fecha com o Giro Saúde e na sequência vem aí o Jornal da Cidade para vocês. Um beijo, tchau, tchau. Giro Saúde. Oferecimento Hospital da Bahia. Excelência e referência no tratamento de combate ao AVC. O governador da Bahia, Rui Costa, informou hoje que as primeiras doses da Sputnik V devem chegar em 15 dias. Segundo ele, o plano é distribuir para 5 ou 6 cidades, cuja população será 100% vacinada e participará de um estudo para que as outras doses sejam liberadas ou não. Em coletiva de imprensa, o governador afirmou que as 300 mil doses serão aplicadas em 5 cidades do estado que estão a um raio de 100 quilômetros de Salvador para facilitar a distribuição, mas não especificou quais serão as cidades. Segundo ele, é necessário avaliar os efeitos da Sputnik e comprovar sua eficácia para garantir que todo o volume de vacinas compradas sejam liberadas. Chegaram à Bahia, na manhã de hoje, mais 61.800 doses de vacinas contra a Covid-19. O novo lote é de imunizantes da Coronavac, produzidos pelo Instituto Butantan no Brasil. As doses serão divididas, uma metade para a aplicação das primeiras doses e outra metade reservada para o complemento do esquema vacinal. O último decreto do governo da Bahia flexibilizou medidas que vinham sendo adotadas
durante a pandemia do coronavírus. Na nova decisão, o toque de recolher é prorrogado e passa a ser da meia-noite às 5 horas da manhã, e além disso poderão ser realizados eventos com 100 pessoas e até 200 pessoas a partir do dia 15, caso a taxa de ocupação da UTI esteja abaixo de 60%. Selvana Oliveira para Metrópole Saúde. Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Metrópole Saúde. Oferecimento Rita Lavinha Day Hospital, com novas tecnologias, OCT, tomografia de retina e nervo óptico. Apvida, saúde pra valer. Clínica Odontológica Silvânia Rocha. Clivale, a clínica da sua família. E Comax, tecnologia em filtração e climatização. Hora certa. Oferecimento